Olá a todos, sou o professor Fabrício e hoje vou ministrar uma aula sobre teorias cosmológicas. Teorias que dizem respeito à compreensão do mundo por parte do ser humano, a compreensão acerca do cosmos, do universo. Desde antes da filosofia, começaremos pela visão mitológica, principalmente a mitologia grega, porém, muitas mitologias compartilhavam certos aspectos em sua compreensão acerca do cosmos. Depois veremos a evolução da visão cosmológica no pensamento filosófico, desde os pré-socráticos, passando por Aristóteles, depois os pensadores do período helenístico. Veremos a revolução cosmológica de Galileu, até chegar à compreensão atual, já fundada na astronomia, na física, na cosmologia enquanto ciência. Antes de mais, o que é uma cosmologia? Cosmologia se pode entender no sentido genérico ou no sentido mais estrito. O sentido estrito seria a ciência, que é um ramo da física. Em sentido mais genérico, uma cosmologia é uma forma de compreensão ou descrição do universo. Cosmos, em grego, significa ordem. Porém, essa palavra passou a designar o universo, o mundo como um todo, a realidade natural, porque os gregos antigos, assim como várias outras culturas, enxergam a natureza como algo ordenado. A natureza não é caótica. Inclusive, Hesíodo, na Teogonia, fala que o cosmos, que é a ordem, o universo ordenado, nasce a partir do caos, que é o primeiro Deus. O caos, a desordem. Logia, de logos, que significa razão, pensamento, discurso, associado com um discurso próprio de um estudo acerca de algo. Cosmologia é um estudo da ordem, significando o mundo ordenado, o universo. Aqui nessa imagem, a visão de uma cosmologia mitológica da Índia, do hinduísmo. A ideia de que a Terra seria sustentada por 4 elefantes, e esses 4 elefantes estariam sustentados no casco de uma grande tartaruga. A Terra aqui plana, veremos que isso é algo comum em muitos mitos. Cosmologia, no sentido mais estrito hoje, seria a ciência da cosmologia, que é um ramo da astronomia que estuda a origem, a estrutura e a evolução do universo. Porém, as primeiras tentativas humanas nesse sentido são mais antigas do que a ciência, mais antigas do que a filosofia e anteriores até à própria civilização. Os mitos surgem na época em que as pessoas ainda viviam em tribos, em que eram ainda nômades. E quando essas culturas passaram ao modo de vida civilizado, civilização aqui significando basicamente a vida na cidade, com tudo que ela implica, com o surgimento da escrita, com a organização social, com a divisão do trabalho e a evolução do modo de vida, esses mitos são mais profundamente formulados e, em muitos casos, colocados por escrito. Mas isso geralmente é uma coisa muito posterior ao surgimento desses mitos na forma oral. Inclusive, o fato do mito originar-se da oralidade, originar-se de histórias que vão sendo passadas de geração em geração, explica a variação que se tem na mitologia. Em algumas regiões, o mito é contado de modo ligeiramente diferente do que em outras. Só quando ele é escrito que há ali uma certa constância na história narrada. Em várias mitologias, incluindo a mitologia grega, a Terra é descrita como plana. Por que isso? Ora, porque o mito é uma descrição do mundo natural por meio de histórias, por meio de interferências de personagens divinos, porém ela tem como base a experiência humana. Por exemplo, os mitos da teogonia que falam sobre os pais e os filhos entrando em conflito. O conflito de gerações, não é isso aí? É algo visível na experiência humana, então eles traduzem na forma de mitos. E no caso, ao descrever a Terra, eles descrevem a Terra tal como aparentemente é. Você olhando para o mundo, você não vê que é redondo. Parece ser plano, então as culturas antigas, em sua ampla maioria, consideravam que a Terra era plana e tendiam a considerar também que o céu é algo como uma cobertura acima da Terra, como uma tampa, um véu ou algo assim.
A palavra, por exemplo, firmamento, denota que, em certo tempo, o céu era entendido como algo firme, como algo sólido. Várias culturas também entendem o mar como circundante à terra inteira. Por exemplo, na mitologia Yorubá, dizem que o mundo é criado por Oxalá. Ele recebe um punhado de terra e aí chega numa região que só tem água, no mar imenso, e ali ele deposita essa terra até sobrar um monte que fica emerso. Então a terra estaria cercada de água. Na mitologia grega, nas histórias contadas por Hesíodo, por Homero, é dito que o oceano circunda a terra. O oceano descrito como um grande rio, mas de fato eles estão falando do Oceano Atlântico, que eles pensavam que circundava a terra inteira. Ao lado dos escritos de Homero, a Ilíada e a Odisseia, o principal documento, o principal texto relativo à mitologia grega é a Teogonia de Hesíodo. A Teogonia, o poema que narra o nascimento dos deuses e do mundo, já que os aspectos do mundo são divinos na concepção mitológica arcaica de Hesíodo. Terra é uma deusa, é Gaia. O céu, Uranus, é um deus. Abaixo da terra, o Tártaro também é divino. Tudo é divino, cada montanha, cada rio, cada aspecto da natureza. Nessa imagem aqui temos uma criação de um artista representando aproximadamente o modo como Hesíodo descreve o cosmos. Não só Hesíodo, mas também os outros autores de mitos, aqueles que compuseram, que deram forma a esses mitos mais antigos que eles. Na visão de Hesíodo, a Terra, Gaia, é descrita como plana. Acima de Gaia está Uranus, o céu sobre a Terra. Inclusive, no mito, diz que o céu engravida a Terra, o céu gera vida na Terra, ele se unia à Terra. E chega um certo momento em que um dos filhos do céu e da Terra, que é o Cronos, separa o céu da Terra, e está desse modo até hoje. No céu estão circulando os deuses visíveis, Hélios, o Sol, e Selene, a Lua. A morada dos deuses é o Monte Olimpo, que é próximo do céu, já que é uma montanha muito alta. Existe o ar, o éter, né? Também é um deus. O dia é um deus, a noite, uma deusa. Todos são deuses. Em torno da Terra está o grande rio, oceano. E como a Terra é plana, há a parte de cima, o céu, Uranus, e a parte de baixo. Abaixo da Terra está o Hades, que é o mundo dos mortos. É também o nome daquele que governa o mundo dos mortos, que é o deus Hades. Para os latinos, Plutão, o deus dos mortos. Na crença mais antiga, os gregos imaginavam que todas as pessoas que morriam desciam para o Hades, que estava literalmente abaixo da terra. Em alguns mitos, alguns heróis, como Hércules, encontram uma caverna e aí descem por essa caverna até chegar ao Hades, ao mundo dos mortos, onde as pessoas estariam lá como sombras, como almas, porém não com todas as características de um ser humano, apenas como uma aparência, como uma sombra, uma visão, um simulacro daquilo que eles eram. Então, o Hades, em teoria, seria algo fisicamente acessível, porém só os heróis que ousavam descer lá, e para voltar era muito difícil. Teria que enfrentar os Cérberos que guardavam os portões do Hades. Abaixo do Hades está o Tártaro. O Tártaro seria o abismo, onde estariam presos os titãs, que foram derrotados na Titanomaquia, que é a guerra entre os deuses e os titãs. Como eles são imortais, os deuses não poderiam eliminá-los, então os prendem no Tártaro. E nessa imagem ainda está o caos presente. Já que todos são deuses, Caos é o primeiro deus. Caos não deixou de existir quando emerge o cosmos, quando procede dele o cosmos. Caos continua existindo. Inclusive, como o céu é visto como algo relativamente sólido, ele é sustentado. Então, no mito grego, diz que o titã Atlas é condenado a sustentar o céu, para impedir que ele caia e destrua a terra. Essa é a punição dele pela guerra que travou contra os deuses. Em uma das histórias, Hércules vai até os limites da terra, os confins da terra, e lá encontra o Atlas
segurando o céu. Hércules o alivia por algum tempo e segura o céu por alguns momentos para que o grande Atlas descanse. No modo como foi representado esse mito posteriormente, Atlas é por vezes mostrado segurando a terra, segurando o mundo em seus ombros. Porém, no mito mais antigo, ele segura o céu, segura Uranus. Também no Gênesis, primeiro livro da Bíblia, não o mais antigo, encontramos uma descrição semelhante da terra. Aqui nessa imagem, o modo como o mundo é descrito pelo autor do Gênesis. Se fala do céu como o firmamento, o céu é sólido. Fala que Deus, ao criar o mundo, ao criar o firmamento, ele separa as águas que estão abaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E no firmamento estão lá as comportas do céu, que Deus abre na época do dilúvio e deixa cair essa água que está acima do firmamento. A terra plana, e existem as colunas que sustentam a terra, os pilares da terra. O céu também é sustentado nas regiões extremas da terra. O céu é como uma abóbada cobrindo a terra. Abaixo da terra está o Sheol. O Sheol, na crença dos judeus mais antigos, era o mundo dos mortos e era semelhante ao Hades dos gregos. Eles acreditavam num tipo intermediário de imortalidade da alma. De fato, nos livros mais antigos da Bíblia, os primeiros que foram escritos, no Velho Testamento, eles não parecem ter a crença na imortalidade. Por exemplo, no livro de Jó, ele sofre as consequências dos testes que Deus faz com ele para provar a sua fidelidade, e depois ele é beneficiado, tudo em vida. Eles não tinham a ideia de que isso poderia presenteá-lo depois da morte, já que o ser humano existe nessa vida e depois desaparece. Num período um pouco posterior, se tem a crença de que as almas desceriam até o Sheol, e lá eles seriam como sombras, seriam como imagens, simulacros, sem ter todos os aspectos da personalidade. Em crenças posteriores, se passa a ter a ideia de que Deus irá punir os maus e beneficiar os bons. Em todo caso, essa visão dos autores do Gênesis é muito semelhante à visão de mundo descrita por Hesíodo. Aqui outra imagem mostrando o modo como concebiam o céu, o firmamento, sustentado ali em colunas, e as fundações da terra, os pilares da terra e os pilares do céu. A terra plana e o céu como uma abóbada sobre a terra. Inclusive, nessas visões mais antigas do judaísmo, eles parecem conceber Deus de modo mais material. No Gênesis, por exemplo, fala de Deus caminhando, e quando fala que Deus habita o céu dos céus, ou seja, aquele que está acima desse céu que nós podemos olhar, podemos ver, eles pensam que Deus existe nesse céu dos céus, então ele está lá fisicamente, de certo modo. Os autores cristãos, os filósofos cristãos, quando leem o Gênesis, verificam que lá Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Os filósofos cristãos veem essa imagem e semelhança como o reflexo da alma humana. A alma humana seria semelhante a Deus, já que Deus não possuiria corpo, já na visão cristã. Porém, os autores do Gênesis talvez digam, de fato, provavelmente dizem, imagem e semelhança em todos os aspectos. Deus imaginado, portanto, ainda numa visão mais arcaica, como possuindo uma aparência humana. O primeiro filósofo conhecido e aceito pela tradição, Tales de Mileto, descreveu a Terra como flutuando sobre a água. Tales ainda concebia a Terra como plana e ele pensava que a Terra flutuava sobre a água. Tales de Mileto afirmou que tudo é água, ou seja, a água era o elemento primordial, a água era o elemento de onde tudo derivou, de onde tudo se formou. E ele pensava que a água ainda era o elemento mais abundante. No mundo de Tales, o mundo grego, das ilhas, o mundo que fica ao entorno do Mediterrâneo, e que é também, de certo modo, circundado pelo Mediterrâneo, está envolto em água. Então Tales pensou que a água era maior do que a terra em quantidade, e a água circundava a terra, a qual estaria flutuando sobre o grande oceano. Tales
Afirmou tais coisas com base em observações e em especulações, porém o modo como ele descreve o mundo não parece tão diferente do modo como Hesíodo deveria pensar. Ainda concebe a Terra como plana, ainda concebe o céu como acima da Terra, de certo modo, como aparentemente é, e concebe o oceano como circundando a Terra. Porém, Tales já não fala de deuses do mesmo modo que Hesíodo falava. Ele chega a dizer: tudo está cheio de deuses, um fragmento pouco obscuro, parecendo significar que tudo é vivo de algum modo, assim como na crença antiga de Hesíodo. Porém, ele não fala da água, da terra, do céu como deuses possuidores de personalidade. Tales, por ser tão antigo, nós sabemos pouco acerca dele. Sabemos mais com base em testemunhos. Não chegou nenhum escrito de Tales, se é que ele chegou a escrever alguma coisa. Tales funda a chamada Escola de Mileto. Seu discípulo Anaximandro teve teorias mais avançadas do que as dele e até do que as do seu discípulo, que foi Anaxímenes, o terceiro filósofo da Escola de Mileto, o último dessa tradição. Anaxímenes defendia ainda que a Terra era plana. Porém, como ele pensava que o elemento primordial do mundo era o ar, ele achou que a Terra flutuava em cima do ar, e o ar seria infinito, infinito em dimensões. Então, a Terra, que em última instância seria feita de ar, seria o ar que se condensou até ficar mais denso que o gelo, aí vira a Terra, condensando-se mais, vira o metal, a pedra e outras coisas. A Terra plana flutuaria nesse ar infinito. O Sol e a Lua girariam em torno da Terra. Segundo algumas interpretações, para Anaxímenes giraria sem que passasse totalmente por baixo da Terra. Então ele ainda concebia o mundo como plano. Anaximandro, que foi o segundo filósofo da Escola de Mileto, concebia a Terra como tendo a forma de um tambor, ou seja, como um cilindro achatado. Nós viveríamos em um dos lados desse cilindro e do outro lado, nos antípodas, não se sabe o que ele imaginou que haveria lá. Talvez outras pessoas, outros animais. Anaximandro pensou que esse mundo nosso teria essa forma de um cilindro, de um tambor. Não seria o único mundo. Ele pensou que havia infinitos mundos no universo infinito, que seria formado não por um elemento como água ou ar, mas pelo apeiron, que seria o ilimitado e indeterminado, a matéria básica, prima, indeterminada, indiferenciada, de onde tudo deveria ter brotado, tudo deveria surgir. Mas essa ideia de Anaximandro não predominou, essa ideia de que existem muitos outros mundos além da Terra. Anaximandro pensava que eram infinitos mundos. Seu discípulo Anaxímenes pensava que era só uma Terra, só essa aqui. E essa ideia predominou na história da filosofia, na maior parte dela. Tales é considerado o fundador da filosofia, é o mais antigo. Porém, numa época pouco posterior a ele, menos de um século de diferença, viveu outro filósofo do outro lado do mundo grego. Tales viveu na Jônia, na região da Turquia, na costa da Turquia, e na Itália, no sul da Itália, chamada Magna Grécia, viveu Pitágoras, que ele também fundou a filosofia, aparentemente de modo independente de Tales. Pitágoras, inclusive, considerado o primeiro a utilizar o termo filosofia e o termo filósofo, porque ao se descrever, ele não se intitulou um sábio, mas se intitulou alguém que ama o saber, ama a sabedoria, um filósofos. Pitágoras, que foi, além de filósofo, um grande matemático, possivelmente foi o primeiro a afirmar, no Ocidente, que a Terra possui formato esférico. O motivo que teria levado Pitágoras a afirmar a esfericidade da Terra poderia ser de duas origens. Uma origem seria empírica, ao observar a Lua, ao observar o Sol, que aparentemente são esféricos, ele teria pensado que a Terra também deveria ser esférica. Outro motivo seria observando a sombra da Terra no eclipse lunar. A sombra da Terra apareceria como um círculo, então a Terra deveria ser esférica. Porém, outra explicação possível é que Pitágoras e os seus seguidores, os pitagóricos, consideravam a matemática, a geometria como sagradas.
E na matemática, na geometria, existem alguns números, algumas formas que são vistas como superiores, perfeitas. Por exemplo, o número 10, que era a década, é um número perfeito no pitagorismo. E quanto às formas geométricas, a forma mais perfeita de todas é a esfera, porque a esfera possui todos os pontos da sua superfície equidistantes do centro. A esfera é a forma mais perfeita. A Terra deve ter uma forma perfeita, portanto a Terra deve ser esférica. Seja qual for o motivo, Pitágoras e os seus seguidores defendiam há 2.500 anos atrás que a Terra possui um formato esférico. Acerca de Pitágoras não é possível afirmar com muita certeza, porque dele, assim como de Tales, não chegou nenhum escrito original, nenhum escrito dele mesmo, mas aquilo que foi transmitido pelos seus discípulos e por outros filósofos posteriores. Então, quando falamos de Pitágoras, estamos falando do pitagorismo, do conjunto de doutrinas, de ideias produzidas por ele e por seus seguidores. Nem sempre doutrinas consoantes, concordantes. Tradicionalmente, considerou-se que a Terra é o centro do cosmos. Na mitologia, na visão do Gênesis, a Terra é vista como o centro, porque existe aquilo que está acima da Terra, aquilo que está abaixo da Terra e aquilo que está em torno da Terra, o céu, o submundo e o mar. Então a Terra está no centro. Quando surge o pensamento filosófico, surgem teorias muito diferentes, os pré-socráticos variam muito. Não só Anaximandro disse que havia infinitas outras terras, mas também Demócrito falou algo semelhante. Porém, a teoria que predominou era de que existe apenas essa Terra, seja ela plana ou esférica, e a Terra está no centro do universo. Do mesmo modo que, observando com os nossos sentidos, a Terra parece plana, e assim os autores de mitos antigos consideravam a Terra como plana, geralmente, observando o movimento do Sol, da Lua, das estrelas, o aparente movimento, todos parecem girar em torno da Terra. Então, é perfeitamente razoável supor que a Terra esteja no centro, e isso foi o que muitos pensadores supuseram na história. Platão, no Timeu, descreve a Terra como esférica, no centro do cosmos. Em torno da Terra está a esfera da Lua, acima dela as esferas dos planetas, Mercúrio e Vênus, depois a esfera do Sol, depois dessa as esferas de Marte, Júpiter e Saturno. Por fim, a última esfera seria a esfera das estrelas, o firmamento. Aristóteles, que foi discípulo de Platão, defende basicamente essa mesma teoria. Aristóteles considera a Terra esférica e a Terra, na visão dele, é imóvel. Ela está parada no centro do universo. Por que ela está parada? Ora, já que ela está no centro, ela não tem motivo para se mover para um lado ou para outro. Além disso, a Terra, na visão de Aristóteles, assim como já na visão de Platão, é composta por 4 elementos: a Terra em si, água, ar e fogo. E Aristóteles considera que esses elementos se movem na direção do seu lugar natural. A Terra é pesada, então o seu lugar natural é o centro do universo. Então a Terra se concentrou toda no centro do universo e formou esse mundo esférico que nós habitamos. A água também tende para o centro, porém sendo mais leve que a Terra, acaba ficando nos recônditos da Terra, porém acima da Terra, pelo menos a maior parte da água. O ar ficaria em seguida, sobre a Terra, e o fogo, por ser leve, ele tenderia para cima. Aristóteles fala da tendência natural dos elementos. O fogo é leve, então ele tende para o alto. O alto, no caso, como se trata de uma esfera, é a periferia da esfera. Porém, o fogo, ao subir, ele chega num limite. Esse limite é a esfera da Lua, a primeira esfera celeste. Aristóteles concebia que a Lua, os planetas, o Sol e as estrelas eram compostos por outro elemento que não os 4 elementos que compõem o mundo sublunar.
Ele pensava que o céu, o firmamento, era composto por éter, que seria um elemento eterno e imutável, um elemento que não se alterava. Então, a Lua seria feita de éter. Ele concebia a Lua como perfeita, uma esfera perfeita, feita de éter, uma esfera que nunca mudava, que era sempre idêntica. E a Lua não estaria circulando livremente em torno da Terra, mas estaria como que incrustada, encravada, numa gigantesca esfera de éter, uma esfera transparente. E nessa esfera giraria em torno da Terra. Então, Aristóteles concebia que a Terra estava fechada. O céu era fechado dentro dessa primeira esfera, que é a esfera lunar. E acima dela estariam os planetas, o Sol, cada um na sua própria esfera. Acima de todas, ou melhor, após todas, na periferia do cosmos, nos limites extremos, estaria a última e maior esfera, que seria a esfera das estrelas fixas. Então, Aristóteles, também Platão, concebem o cosmos como uma série de esferas concêntricas. A Terra é a esfera central, que está imóvel. Acima dela, a esfera da Lua. Acima dessa, as esferas de Mercúrio e Vênus. Depois, a esfera do Sol. Eles concebem o Sol como girando em torno da Terra. O Sol feito de éter, portanto perfeito, girando em torno da Terra. Depois, os planetas de Marte, Júpiter e Saturno. Por que só vai até Saturno? Porque esses são os planetas visíveis a olho nu. O telescópio só foi ser inventado no século XVII, começo do século XVII, por um holandês, um flamengo, e depois Galileu copia a sua ideia e aprimora. Em todo caso, a olho nu não é possível ver Urano, Netuno ou qualquer planeta além desses. Só se vê até Saturno, que inclusive é visível como uma grande estrela. Esses planetas aparecem todos como estrelas brilhantes mais do que as outras, a olho nu. E além da esfera de Saturno estaria a esfera das estrelas fixas. Aristóteles concebia as estrelas como relativamente distantes da Terra e todas elas fixas nessa grande esfera de éter, que é a esfera do firmamento, a última esfera. Na visão de Platão, o cosmos seria formado pelo demiurgo. Ele considera que existem três coisas eternas, três categorias de coisas. Existem as ideias, que são os paradigmas perfeitos de todas as coisas. E o conjunto de todas as ideias seria como a ideia do cosmos. Existe a matéria, que em si mesma não possui características, porém ela é eterna, ela existe sempre, a matéria-prima. E existiria uma inteligência, o demiurgo. Essa inteligência contemplaria as ideias perfeitas, contemplaria o cosmos ideal e, usando esse conhecimento obtido, plasmaria a matéria, moldaria a matéria informe, dando-a a forma do cosmos, transformando-a de caótica em cósmica, ordenada. E uma vez feito isso, esse universo ordenado desse modo, nessas esferas, porque o demiurgo age guiado pela perfeição, então ele faz o universo de modo perfeito. Uma vez feito, a natureza permaneceria para sempre do mesmo jeito. Aristóteles exclui essa ideia do demiurgo, exclui a ideia de que o mundo havia sido feito em algum momento, havia surgido em algum momento. Aristóteles concebia o universo como eterno. O universo sempre existiu e sempre existirá, e a sua configuração é sempre a mesma. A Terra está sempre no mesmo lugar. A Terra se modifica em sua geografia ligeiramente. Montanhas podem aumentar, diminuir. Em alguns casos poderiam haver enchentes, que ele descreve. Porém, a Terra, na sua figura maior, é a mesma, está ali. E principalmente as esferas celestes, ou seja, da Lua até as estrelas, essas são de todo imutáveis, elas são sempre idênticas, que elas são eternas, elas não são feitas de matéria corruptível, são feitas de éter.
E Aristóteles concebia que essas esferas estão girando num movimento perfeito. O movimento circular é o único que pode ser perfeito, porque ele pode permanecer para sempre. O movimento linear, Aristóteles pensava, é sempre finito, porque o cosmos é finito, é limitado. Então, por exemplo, uma flecha que se desloque linearmente, ela acabaria por encontrar um término do seu movimento. Ela não poderia permanecer deslocando-se linearmente ao infinito. Porém, algo que está apenas girando, que está revolucionando, pode continuar girando eternamente. Então, as esferas celestes giravam eternamente na visão de Aristóteles. E elas giravam movidas por um ímpeto originário do motor imóvel. O motor imóvel seria uma inteligência perfeita, um pensamento que pensa a si mesmo. Porém, ele difere do demiurgo de Platão, porque o demiurgo é um artista, ele faz o cosmos, ele copia as ideias e cria o cosmos material. Mas o pensamento perfeito, ele existe eternamente e ele apenas pensa aquilo que há de melhor em todo o universo. O que há de melhor em todo o universo é ele mesmo, então ele pensa a si mesmo. E esse pensamento é tão perfeito que as esferas que são vivas, elas tendem a algo, tendem a esse pensamento perfeito. Então elas se movem como que em direção a esse pensamento. Porém, sendo elas esferas, e não havendo um local para onde elas possam se mover, o único movimento que podem realizar é o movimento circular. Então realizam esse movimento impelidas na direção do motor imóvel, que as move sem se mover. As move como que por amor.